Retiro Jai Namastê. Aprenda um pouco sobre respiração e yoga. Namastê. Chai mesmo ou garganta? Pode puxar. Bom, então esse é o primeiro ponto. Por que a gente deve ter uma respiração adequada? Porque uma respiração adequada garante vitalidade para a gente. Por que garante vitalidade? Porque faz com que a gente tenha maior eficiência, numa terminologia bioquímica, na troca de gases. Uma terminologia iódica, porque o fluxo de prana fica mais aberto. Então, dentro do yoga, a gente é uma bolha de luz energética, que tem um corpo físico, como tem um rádio, captando ondas de rádio, mas o rádio que toca no rádio não é o rádio. De novo, o prana, que alimenta o nosso corpo físico, ele forma o nosso corpo físico e não o contrário. Então a gente tem uma ideia na nossa medicina que a célula foi formada lá naquela sopa cósmica após Big Bang, etc e tal, foi desenvolvendo unicelular, pluricelular, mamíferos superiores, ok, homem, consciência, certo? A consciência vem a partir da matéria na nossa perspectiva bioquímica da vida. Na perspectiva do yoga o negócio é diferente. Existe primeiro o passarinho, eu sei, mas antes disso veio a consciência. Se a consciência está no passarinho, não está aqui. Então, existe primeiro a consciência. E a consciência começa a se manifestar na matéria. E depois a consciência se torna autorreflexa, mas não porque a matéria ganhou consciência, e sim porque a matéria foi organizada aos poucos para se tornar autorreflexo da consciência, que na linguagem bíblica fez o homem a sua imagem e semelhança. O que é semelhança aí? É a questão da consciência, certo? Não que os outros animais, não que as outras formas de vida não tenham consciência, mas no ser humano, essa forma de consciência nem é o mais evoluído de todos. O ser humano é uma das formas de consciência que tem consciência sobre si mesmo. Algum grau o golfinho também tem, algum grau alguns tipos de primatas superiores também tem, tá? Então, quando a gente tem mais consciência do nosso processo respiratório, a gente tem mais capacidade de mergulhar dentro da célula. E cada célula é um grande universo. E dentro desse universo existe a conexão. E dentro da conexão existe a integração, existe yoga, certo? Então o objetivo maior de você mergulhar fundo na respiração é chegar até a célula. Porque a célula é a unidade básica da vida. E na unidade básica da vida a gente consegue ao mesmo tempo ser célula e ser cosmos. Então o yoga desenvolveu uma técnica muito simples de se alinhar com o universo a partir de cada célula do nosso corpo. Porque cada célula do nosso corpo é um microcosmo do macrocosmo, dentro da perspectiva yoga. Então você não precisa necessariamente pesquisar astrofísica, nada contra, é super bem-vindo também, tem um monte de gente, quando a gente vai falando de outros, a gente vai chegar lá. Mas existe também a microfísica. E a microfísica no yoga, a primeira porta dela é a respiração. Bom, então, falando sobre a questão anatômica, ou seja, a estrutura física daqui, da história, depois vocês podem olhar mais com calma, os livros, etc. e tal. Mas o pulmão é um grande saco esponjoso. Tá? E dentro desse saco esponjoso existem troncos maiores, existem 2 subtroncos, 3 subtroncos, dependendo do lado. E esses brônquios vão se dividindo sobre brônquios e vão formando o que vai chegar numa pontinha, que é um saquinho chamado alvéolo. Tá? Esse alvéolo é uma estrutura muito fina e muito perfeita, como o corpo humano. Assim, quando você começa a ver o corpo humano, não só o corpo humano, a vida como um todo, você fala, nossa, o negócio é impressionantemente perfeito. Assim. O grau de elaboração disso, a gente está muito longe ainda de conseguir fabricar alguma coisa próxima disso. Só para vocês terem uma ideia, se a gente abrisse o nosso pulmão, ele teria 50 metros quadrados de extensão. O que isso, para você ter uma ideia, que significa é 20 vezes a superfície de pele que a gente tem no nosso corpo. Ok? De novo, o nosso pulmão tem 50 vezes a área de pele que a gente tem no nosso corpo, se ele fosse aberto.
Deu para ter uma ideia da quantidade de coisa que tem no nosso pulmão? Que nem o nosso intestino. O nosso intestino tem números assim também, fica tranquilo, assim, não é só o pulmão que faz esse tipo de coisa. E nesse lugar, no alvéolo, existe um tamanho muito específico entre o alvéolo e a célula que carrega oxigênio, que é a hemácia. Tá? Então o alvéolo é aquela estrutura do tamanho de um par, mais ou menos, onde a hemácia passa um de cada vez, como um ônibus, onde ele passa perto do alvéolo e entra um monte de oxigênio ali. E ele sai para o corpo. Ok? Então é um lugar muito fininho, onde cada hemácia, que é um negócio bem fininho, tem que passar uma por vez, só cabe uma por vez. Ele, por uma questão química, de gradiente, de concentração, etc. e tal, a hemácia, não estou entrando muito na parte bioquímica da coisa, porque não tem tanta necessidade, só para ter uma ideia. A hemácia, ela fica vermelha de novo, cheio de oxigênio, ok? E ela mete o pé para circular pelo corpo, é claro que tem aí volta para o pulmão, aí não sei o que, mas relaxa, assim. Tem a circulação do pulmão para o coração, aí tem a grande circulação, a pequena circulação. Você não está aqui num estudo da anatomia per se, só ter a ideia. A hemácia pega o oxigênio e, depois de algumas voltas, parte de novo para circular pelo corpo inteiro, para chegar na célula, que é o fundamental. A hemácia com oxigênio, para ela, é nada, a hemácia nem núcleo tem. Então, assim, a hemácia é uma célula, em um certo sentido, sacrificada pelo bem comum. Ela é aquela ônibus Kombi que tirou tudo e só deixou espaço para caber o máximo de passageiro que for. Ok? Indian style. Mas, de fato, tem muito espaço ali para só caber o oxigênio. Até o núcleo, que é a parte mais importante da célula, cai fora. Aqui a gente quer só oxigênio para ir para o corpo inteiro. E, nesse processo como um todo, o nosso pulmão ele fica dentro de um outro saco que protege esse movimento constante de expansão e contração, que é o que a gente no Ayurveda chama de Avalambaka Kapha, que é a origem de todos os entupimentos de muco que as pessoas têm. Mas tem uma importância fisiológica muito importante de não ferir o pulmão na costela. Por exemplo, você correndo, bateu, aquilo dali é um saco que protege entre os músculos e a costela e o pulmão. E também evitar que, em um certo sentido, tenha um líquido dentro do pulmão que também faz parte desse Avalambaka Kapha, que quando você expire, que o pulmão colapse, certo? Sempre tem um líquido ali mantendo uma tensão, para que quando você aperta o pulmão, ele ainda fique com algum tamanho ali. Você sabe quando a gente nasce, o nosso pulmão está grudado, quando a gente dá a primeira inspiração e ele expande, a gente chora por conta disso, porque isso, em um certo sentido, dói um pouco. E a partir de então, da nossa primeira inspiração pulmonar, esse corpo ele não pode de novo colapsar o pulmão, senão a gente morre. Então, existe essa estrutura fazendo com que haja lubrificação. E uma das coisas que a gente usa para limpar essa lubrificação, que algum grau fica na garganta, é uma respiração mais profunda, que a gente vai falar amanhã. Que é uma respiração muito importante dentro do yoga. Bom, só para vocês terem uma ideia, no yoga, em média, se pensa que a gente deve, não é que deve, mas em média, a gente faz 15 ciclos de inspira e expira por minuto. Isso parece ser um número grande, mas se você contar, um minuto é um tempo longo. E o grande objetivo do yoga é fazer com que, em um certo grau, a gente diminua a nossa frequência respiratória, porque respirar, em um certo grau, mata. É estranho falar dessa forma, mas é verdade, porque, em um certo sentido, quanto mais acelerado você respira, mais você oxida o teu sistema, mais você torna ele cancerígeno, em um certo grau. Eu não sei se vocês sabem, mas na atmosfera tem algo em torno de 79% de nitrogênio. E o que a gente chama de oxigênio, né? Um ar puro, etc. e tal, no geral dá 20%. E os outros elementos lá formando aquele 1%. Entre eles o gás carbônico. Então, quando a gente inspira, em um certo grau, tem 20% de oxigênio e 0,04% de gás carbônico. Quando a gente expira, tem 16% de oxigênio e 4,04% de gás carbônico. Então, é esse processo de troca de gases que é fundamental na respiração.
Parece que se a gente tivesse muito mais oxigênio na atmosfera, a gente morria rapidinho. O oxigênio é uma coisa um pouco perigosa depois de um determinado nível, porque ele é muito reativo. Então, o fato de ser 79 de nitrogênio é um arranjo, digamos assim, bastante inteligente para que a gente possa respirar e ter um equilíbrio e ter oxigênio dentro do nosso sistema sem que a gente morra rápido demais, ok? É esquisito falar dessa forma porque a gente sempre associou a ideia de respirar, viver, mas também se respirar errado, isso pode te matar, ok? Tiago, você falou 15 vezes por minuto é o normal. Isso. E o ideal? O ideal não existe de uma maneira final, porque isso dependendo do yógico, ele para de respirar e fica anos dentro de uma caverna sem respirar, e se dizer que isso é o ideal, ferrou, né? Então, assim, esse é o outro limite, tá? Mas a ideia é, à medida em que você pratica yoga, a tua respiração fica mais profunda, via de regra. À medida em que tua respiração fica mais profunda, fica mais lenta. Ela fica mais lenta. E no yoga você nasce com um determinado número fixo de respirações que você tem para a tua vida. E quanto mais você respira profundo, mais você vive mais. Porque respirar, em certo sentido, é cada ficha que você gasta. Nem a gente tem a ideia de a mulher tem um período, uma idade fértil, tem um número determinado de ovócitos que vão ser, em um certo sentido, sendo o processo de gestação, o processo de... Oi? O processo de ovulação, que é o nome técnico para isso. A gente, em um certo sentido, também tem um número de respiração para ovular ao longo da vida, certo? E quanto mais a gente faz isso profundo, mais a gente consegue fazer com que a nossa vida, primeiro, a gente esteja se sentir muito melhor, que eu acho que é a parte que mais interessa no primeiro momento. E também fazer com que a gente estenda mais a vida. E ao estender mais a vida, a gente chega numa terceira e quarta fase da vida, onde a nossa espiritualidade fica mais fácil e evidente. Isso permite a gente ter maior contato com o divino. Então, viver mais e mais profundo, que é a ideia de Ayu, do Ayurveda, é a principal maneira de você conseguir acessar o divino com boa qualidade. E aí o divino não estou falando necessariamente de um Deus ou qualquer coisa assim, mas esse sentimento de integração, pertencimento, uma vivência cósmica. Ok? Até aqui? Além dessa mudança de gás carbônico que tem uma mudança bem importante também, que a gente, ao expirar, a gente expira calor e a gente expira água, vapor d'água, tá? Então a gente sabe muito que tem aqueles cíliozinhos no nariz, para limpar, isso a parte da inspiração a gente aprende muito na escola, mas a expiração, a quantidade de calor que a gente perde na respiração pode chegar a 20% do nosso gasto energético. De tudo que a gente, em um certo sentido, come, a maior parte se perde, a maior parte não, mas 20% é um número grande, uma parte grande está no cérebro, também do nosso gasto está com respiração. Então, na medida em que você respira de uma maneira mais eficiente, você perde também menos energia. Então, você absorve mais energia, mas você também perde menos energia. E água. Água é o grande oceano da nossa vida, do nosso planeta também. Na medida em que você perde menos água na respiração, é claro que isso tem considerações de Vata-Pitta-Kapha, etc. e tal, mas na medida em que você estressa menos o teu corpo com perda de água, você vai, em um certo sentido, precisar de menos água para beber. E beber água também é uma coisa, entre aspas, cansativa. No Ayurveda, qualquer coisa que você digere, você gasta energia. Então, quanto menos energia você perde, com processos que você pode aumentar a eficiência, em um certo sentido, você menos come, você menos bebe água, e você menos respira, e a tua vida funciona muito melhor. Porque todos esses processos estão funcionando com uma eficiência maior. Então, no Ayurveda, não é tanto o quanto você come, é o quão eficiente é você na metabolização. No Yoga, não é só o quanto de pulmão você está respirando, mas o quão eficiente é a troca desses gases. E isso é o fundamental, melhorar a eficiência. Ok? Show? Gostaria de saber mais sobre os próximos retiros? cursosayurveda@gmail.com